As investigações da Polícia Federal estão suspensas após a ordem do ministro Antônio Dias Toffoli do Supremo na semana passada de interromper investigações e ações penais que tenham usado dados de órgãos de controle sem prévia autorização judicial. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvanir Paiva, que também participa do Jornal da Manhã por imagens. Tudo bem, presidente? Bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Doutor, de que forma isso já mudou a rotina dos policiais? Eu lembro que na semana passada, inclusive na última quinta-feira, houve um comunicado para os policiais orientando sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas de que maneira isso já muda o curso de investigações? Bom, as investigações que estão suspensas estão paradas, não há nada o que fazer nesse momento, a não ser judicializar, como foi a orientação da Corregedoria. E as próximas já vêm com esse cuidado de já submeter ao judiciário qualquer iniciativa de instauração de inquérito. Mas, pessoalmente, o senhor acha essa decisão atrapalha as investigações da Polícia Federal? Dificulta, por exemplo, a sequência da própria Lava Jato? Na semana passada, os procuradores da Lava Jato fizeram muitas críticas a essa decisão. Bom, a decisão tem dois aspectos. Me parece que, lendo a decisão, fica muito claro que o STF quer proibir é que o COAF e outros órgãos de fiscalização sejam utilizados para obter dados sem autorização judicial. Ocorre que a decisão saiu muito genérica. Ela determina que qualquer relatório de inteligência que traga mais que nomes e movimentações globais não pode ser utilizado. Isso significa matar a unidade de inteligência nacional, de inteligência financeira nacional, que é o COAF. Por que eu digo isso? Porque hoje, quando se manda um RIF, o COAF manda um RIF, ele identifica quem fez a movimentação, os valores e muitas vezes o destino, muitas vezes as circunstâncias, por força da lei. A lei manda que se faça isso. A decisão está proibindo que faça dessa forma e isso significa prejudicar muito a atuação do COAF. Se fosse apenas para proibir que se utilizasse o COAF para ir lá nos bancos, buscar extratos, buscar movimentações daquela pessoa durante um período muito longo, aí sim seria uma atuação correta do STF. Só que a decisão está dúbia. Vera Magalhães. Já houve alguma manifestação da direção da Polícia Federal sobre como os delegados devem proceder nos inquéritos de agora em diante? No que isso impacta o dia a dia de investigações que estão em curso? Já houve a orientação da própria Corregedoria Geral na semana passada, orientando os delegados a ajuizarem a todos os casos em que tiverem informações vindas do COAF, do Bacen, da Receita Federal, que sejam informados ao juízo para a sua continuidade. Isso impacta porque até ocorrer essa informação e o judiciário decidir, essas investigações estarão paradas e investigação parada você perde o princípio da oportunidade em muitos casos. Bruno Garchagen também entrevistando o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvanir Paiva. Bruno. Bom dia, presidente. Ficou parecendo nessa história, e é a razão da minha pergunta, que todas as investigações, todos os inquéritos são produzidos a partir de informações detalhadas, o que seria vedado pela lei, e não enquadrado pela lei. Eu queria que o senhor esclarecesse de que maneira que essas informações são trabalhadas, para que o nosso ouvinte possa saber exatamente o que está acontecendo. Porque dependendo de quem fala, se é advogado, se é procurador, e até o próprio conteúdo da decisão do ministro do STF, como o senhor mesmo falou, é dúbia nesse sentido. Bruno, é importante dizer que a legislação ela é seguida. A legislação é muito clara dizendo que o COAF, não é que o COAF pode, o COAF tem a obrigação de informar as autoridades competentes quando ele vislumbra que há uma movimentação atípica que tem indício de crime. Ocorre o seguinte, se o COAF apenas informar que a pessoa X fez uma movimentação de R$100 mil durante um período e não disser o contexto dessa movimentação, para onde foram esses recursos e por que ela entende que aquilo é indício de crime, essa informação ela não serve para absolutamente nada.
Então, se nesse sentido a decisão do STF for para proibir o COAF de fazer esse tipo de informação, ele vai estar matando mesmo a unidade de inteligência. O que o COAF não pode fazer é, depois que ele faz essa informação, ele ser utilizado como a fonte de extratos, a fonte de movimentações durante vários períodos. Para obter esses dados, a autoridade policial e o Ministério Público têm que pedir ao juiz por meio de pedido judicial, para que o judiciário faça o controle. Temos de lembrar que quando estamos pedindo movimentação financeira de alguém, nós estamos invadindo a privacidade dessa pessoa. Nós estamos relativizando a privacidade dessa pessoa porque há indício de um crime. Delegada Denise Campos de Toledo, bom dia. Eu queria saber se houve alguma alteração também do procedimento do COAF e da Receita em relação ao repasse de eventuais irregularidades, como acontecia esse fluxo de informações. Também houve alteração a partir da decisão do ministro Toffoli? Não que saibamos que houve nenhum tipo de alteração. Ainda não teve esse reflexo, eu não tenho essa informação. A própria Polícia Federal já se antecipou e orientou a todas as autoridades policiais que ajuizem, que informem ao juízo qualquer investigação que esteja em andamento com dados do COAF, do Bacen e da Receita Federal. O delegado, só mais uma questão. É possível que essa decisão seja revertida com análise pelo plenário do Supremo, com uma volta, com uma medida que deixa de valer, porque não só outros integrantes do Supremo, mas o colegiado pode entender que essa não é uma medida correta. Aí volta tudo ao normal. Como é que fica a investigação, primeiro sendo interrompida e depois podendo ser retomada com análise desses órgãos? Bom, e vai se continuar nessas temáticas que sempre funcionou. Eu acredito, é muito importante deixar claro que se o STF estiver preocupado com investigações que foram abertas e que foi utilizado outros órgãos de fiscalização para obter informações e movimentações financeiras, como, por exemplo, extratos, o STF está indo muito bem, porque realmente é muito perigoso que investigações utilizem órgãos terceiros, sem passar pelo judiciário, pelo controle do judiciário, para abrir investigações e fazer devassas nas contas dos cidadãos. Esse é um direito fundamental. Ocorre que a investigação e a decisão do STF parece ser mais abrangente. E sendo mais abrangente, pegando inclusive dados, só deixando que ocorram dados globais e nomes das pessoas, esse tipo de informação não serve para absolutamente nada. Não é possível instaurar absolutamente nada. Porque, por exemplo, uma pessoa fazer uma movimentação de R$100 mil em determinado período não necessariamente é crime. É necessário mais dados e mais contexto, e esses dados são obrigados por lei. Eles não estão cobertos pelo sigilo bancário. Agora, delegado, haveria possibilidade de, a partir da liberação desses dados do COAF e da Receita, de se conseguir autorização da Justiça para dar prosseguimento, mesmo que haja apenas indícios? Seria uma coisa muito complicada, exatamente para tirar essa preocupação com relação ao respeito aos direitos do cidadão, dele não ser investigado e passar por apurações de uma maneira irregular? É possível. Você pode repetir? Eu queria saber, a partir do momento que o COAF repassa alguma informação de suposta irregularidade que ele tenha detectado, antes de partir para investigações, não se poderia conseguir já a autorização da Justiça? Ocorre o seguinte: se o COAF passa uma informação e essa informação ela é muito genérica, você não tem justa causa para abrir um procedimento criminal e pedir a relativização dos sigilos das pessoas. A lei é muito clara, a lei diz que tem que passar os contextos, passar as informações necessárias para que se inicie a investigação. Se passar apenas, se o COAF simplesmente fizer um relatório de inteligência dizendo que fulano de tal fez uma movimentação de 100 mil em determinado período, esse dado não serve para absolutamente nada. Obrigar que seja necessário pedir ao juízo para fazer uma quebra judicial de dados bancários num caso como esse, é uma invasão da mesma maneira, porque não há um contexto ali relatado que possa levar a autoridade a entender que há um crime. Rapidamente, doutor, a última pergunta, Bruno Garchag. A partir dessa pergunta que a Denise fez, qual é a linha que divide se esse conteúdo que é trabalhado numa investigação está se ferindo ou não o sigilo bancário de uma pessoa? A linha é a seguinte:
Quando o COAF apresenta um relatório de inteligência, ele diz que A fez uma investigação, fez uma movimentação bancária em determinado período e que esses recursos foram para pessoas politicamente expostas, por exemplo, e isso indica que há um indício de lavagem de dinheiro. Então você abre o inquérito e a partir daí você pede eventualmente algum quebra de sigilo bancário ao juiz para ter acesso a outros dados, a extratos e tudo. Até o momento em que o COAF fez aquele RIF, está tudo dentro da lei. Quando o COAF ou qualquer outro órgão é utilizado para fazer acesso a dados bancários, a extratos, a movimentação durante vários períodos, aí já está protegido pelo sigilo e sem decisão judicial é impossível continuar de acordo com a Constituição brasileira e as leis atuais. Edvanir Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, boa semana. Eu agradeço, bom dia.